Para Piaget, inteligência é aptidão para resolver problemas e para adaptar-se. Até hoje há duas correntes de pensamento. Uma assegura que a inteligência é genética, herdada, e a outra garante que ela é o resultado do desenvolvimento com exercícios. Os dois grupos afirmam que a inteligência pode ser reforçada com estímulos, seja qual for a sua origem. O cérebro precisa mesmo ser estimulado, e quanto mais cedo, melhor. Os recém-nascidos têm mais neurônios do que terão no terceiro ano de vida, e o dobro do que terão quando adultos. As sinapses ou conexões entre os neurônios multiplicam-se rapidamente quando o bebê é estimulado. Isso cria estruturas muito úteis ao aprendizado e a oportunidade não deve ser desperdiçada. As sinapses que o cérebro reconhece como úteis e que estão em uso tornam-se permanentes, aumentando as habilidades da criança e suas possibilidades na vida. Ao contrário, as conexões que não são estimuladas e usadas acabam sendo descartadas e se perdem para sempre. Isso quer dizer que o cérebro e a inteligência são esculpidos durante a infância. Aqui, mais uma vez, os especialistas divergem. Uns dizem que ele estará pronto entre os 6 e os 7 anos de idade, quando se fecha um processo biológico. Segundo o educador Laulo de Oliveira Lima, quando se fecha um processo biológico, não adianta introduzir mais tarde novos fatores, porque eles não serão incorporados. O neurocientista Harry Chigune, do Hospital de Pediatria da Universidade de Michigan, já acredita que o cérebro é uma matéria bruta que deve ser trabalhada dos 2 aos 11 anos. Por isso mesmo é que as crianças pequenas têm mais facilidade para aprender uma língua estrangeira ou música do que as mais velhas e os adultos. Cada neurônio tem uma ponta, uma espécie de fiação, os axônios, que enviam sinais elétricos aos neurônios vizinhos. Na outra ponta estão os dendritos, outra fiação que recebe as mensagens. O estímulo intelectual faz com que os fios transmissores e receptores se espalhem como raízes de uma árvore, criando redes de comunicação através das quais o cérebro recebe e faz circular mais nutrientes e oxigênio. Quanto maior a rede e mais bem alimentado do cérebro, maior é a atividade e melhor ela é. A educadora Márcio Butko Metral, da Faculdade de Educação da UERJ, afirma que não há inteligência onde e quando não há curiosidade e motivação. Para ela, a inteligência é o resultado do bom uso da herança genética e um meio ambiente estimulante. Família, amigos, escolas têm um papel muito importante no desenvolvimento mental da criança. Isso não quer dizer, no entanto, que os adultos devam forçar a mão, ensinando o bebê a ler ainda no maternal e a memorizar as capitais do mundo antes dos 3 anos. É possível fazer essas coisas, mas em prejuízo do desenvolvimento mental normal da criança. Estimular a criança e sua inteligência é observá-la no dia a dia, dar estímulos a ela, fazendo com que se dedique às coisas que despertam o seu interesse, sua curiosidade, seu desejo. O psicólogo russo Lev Vygotsky dá grande importância à compreensão da linguagem infantil, inclusive da linguagem corporal, porque ela é que age entre as funções intelectuais superiores do meio interno e a realidade sociocultural do mundo externo. Entender a criança é apoiá-la do seu ponto de vista, um excelente modo de desenvolver sua inteligência. O estímulo à inteligência infantil começa antes mesmo do parto, nas conversas com a barriga, na relação afetiva com o bebê, na amamentação ao seio, no carinho, na atenção, no cuidado e no respeito. Para a psicopedagoga Carla Strassman, o contato físico da mãe com o bebê na amamentação ao peito é a primeira manifestação de aprendizagem para o bebê, porque cria um vínculo forte entre ele e a mãe, sua educadora. Sem uma boa relação emocional entre o educador e a criança, ela não se sente encorajada a buscar conhecimento com a outra. E um mau vínculo só serve para desencorajá-la. Carla também concorda em que a criança não deva ser apressada
levada a saltar etapas e chama atenção para o perigo de ver a criança desenvolver-se de modo errado, prejudicial a ela, só para cultivar o egoísmo e a vaidade dos pais. Ela também condena as mães que enrolam seus bebês, de tal modo que eles ficam prisioneiros, imobilizados, com pouco espaço para a inteligência crescer. Quanto mais liberdade para o bebê, quanto mais estímulo, quanto mais atenção, carinho e respeito, melhor para ele. O estímulo correto, a compreensão e o amor são indispensáveis para a criação de mais estruturas mentais no cérebro e para o desenvolvimento da inteligência da criança. A falta de liberdade pode levar uma criança a não ser capaz de descer e subir escadas engatinhando, porque ela vai ter dificuldade de localizar-se no espaço e pouca inteligência para sentir e mover-se. Os pais precisam estar bem conscientes de que o exercício da mente começa com o exercício do corpo e com o desenvolvimento afetivo. Para o filósofo americano Howard Gardner, há pelo menos 7 tipos diferentes de inteligência. A lógico-matemática, ótima na ordenação de sequências, a espacial, em que a pessoa tem mais capacidade de imaginar e projetar as formas dos sólidos, a linguística, que dá conta de habilidade de falar bem, aprender línguas e escrever, a musical, permitindo perceber as combinações de sons do universo e as harmonias, a corporal sinestésica, em que há melhor apreensão de grandes e pequenos movimentos, e a interpessoal, responsável pela maior capacidade de identificar os próprios problemas e os problemas dos outros. Diz ele que o ideal é identificar o mais cedo possível para qual inteligência a criança tem mais potencial e afinidade para ser explorada. Gardner afirma ainda que há sempre uma inteligência preponderante, embora seja possível que a criança tenha mais de uma a ser explorada. E afirma que o que mais prejudica o desenvolvimento da inteligência é a falta de afeto, atenção e apoio, a falta de liberdade e o excesso de estímulos que forcem para que ela trabalhe ao mesmo tempo sobre vários tipos de inteligência. Segundo Jerome Brunner, professor de psicologia da Universidade de Harvard, só há 2 formas fundamentais de inteligência: o pensamento da mão direita e o pensamento da mão esquerda. O primeiro é o pensamento lógico, analítico, racional, consciente, que haja à procura das conclusões lógicas. É o tipo de inteligência que mais se cultiva e aquele que ensinamos às crianças nas escolas. O outro, frequentemente negligenciado, é o pensamento intuitivo, espontâneo e inesperado, aquele que se deixa influenciar mais pelo inconsciente. É o tipo de inteligência que permite as grandes descobertas científicas, as maiores invenções, as inovações radicais, as grandes realizações artísticas. Brunner sugere e recomenda aos pais que procurem desenvolver nos filhos ambos os pensamentos, sem priorizar um ou outro, e explica que até completar 7 anos, a criança não é capaz de usar o pensamento abstrato. Ela só pensa a partir do que possa ver, tocar, sentir, manipular. Crianças pequenas não especulam sobre o futuro, sobre o abstrato, sobre o imaginário. Para desenvolver o pensamento da mão esquerda, os pais precisam ajudar a criança a valorizar as suas intuições, sua fantasia, seu espírito criativo, todas as formas de expressão do sentimento e afetos. É preciso deixar que a criança expresse livremente seus sentimentos, que classificamos como bons e os maus também. Que manifeste com liberdade a respeito do que gosta e do que não gosta, do querer e do mal querer, simpatias e antipatias, sem repressão. Isso é fundamental para a sua saúde mental e para que ela possa desenvolver bem a sua inteligência. Pai e mãe podem ajudar muito a criança a ter acesso ao seu inconsciente, estimulando-a a expressar sempre o que está sentindo, sem reservas. Um dos meios de bloquear a criatividade
e limitar a inteligência da criança é ensinar desde cedo que os sentimentos dividem-se em bons e maus, aceitáveis e reprimíveis. É fundamental abrir sempre as portas da vida afetiva enquanto a criança é pequena, para que ela tenha amplas possibilidades de desenvolver ao máximo sua inteligência. Em resumo, a inteligência é um capital e uns têm mais do que outros. Mas o afeto, o estímulo, o apoio, a compreensão que damos à criança nos 6 primeiros anos de vida são fundamentais para determinar se a criança poderá esgotar seu potencial de inteligência ou não. O conhecimento e a memória quase não dependem do capital inicial de inteligência e podem ser adquiridos e enriquecidos com a educação através de técnicas pedagógicas apropriadas. Monique Leponsan, neurofisiologista e doutora em ciências pela Universidade de Paris, escreveu o livro Le Jeu du Cerveau, a ginástica do cérebro, mas traduzido em português como Pense Melhor, Viva Melhor. E afirma que todas as crianças são inteligentes, mas podem ser muito inteligentes se forem corretamente estimuladas durante os primeiros 6 anos de vida. Benjamin Bloom, psicólogo da Universidade de Chicago, tem experiências que demonstram que as crianças formam pelo menos a metade da sua capacidade de raciocínio antes dos 4 anos de idade. E recomenda que o estímulo à inteligência infantil comece com a aumentação ao peito e seja intensa nos 3 primeiros anos de vida da criança. Segundo ele, é quando começam as conexões entre as células do cérebro, também é quando a maior parte delas se fixa para sempre. Albert Jacquard, geneticista francês, concorda e acredita que a inteligência final seja metade genética e metade trabalho duro. Para ele, o estímulo é que provoca as ligações dos neurônios e constrói a rede de comunicação inteligente. Ele escreveu: a cada aprendizagem, os neurônios se comunicam e se rearranjam, e não há limite físico para as conexões neuronais. O número de células nervosas é tão grande que elas nunca serão todas usadas, mesmo que o ser humano venha viver 400 anos. É verdade, o ser humano tem cerca de 100 bilhões de neurônios e adianta pouco ter uma grande herança genética e não estabelecer a rede de comunicação entre os neurônios. Outro francês, o neurobiólogo Jean-Pierre Changeux, professor do Collège de France e autor do livro O Homem Neuronal, descobriu que o aprendizado especializa os neurônios. Assim, os neurônios ficam condicionados a identificar cores, por exemplo, outro ações, outros a fisionomias e assim por diante. Diz ele que as células neurais são eternos aprendizes, mas adverte: se as informações não alimentam o cérebro e as células neurais não são exercitadas, os neurônios vão enfraquecendo, desconectam-se, rompem a rede e deixam de funcionar inteligentemente. Um dos principais teóricos da inteligência no século passado, Robert Steinberg, diz que a inteligência depende de 3 fatores: a herança genética, a família representando o meio ambiente e a experiência pessoal. Os estímulos funcionam como se fosse uma massagem nos neurônios. Se somarmos a motivação, afeto e apoio, o resultado será o desenvolvimento integral da inteligência e da capacidade intelectual da criança. Os pais podem e devem acelerar o desenvolvimento da inteligência de filhas e filhos, dando a eles o máximo de atenção, de apoio, de afeto e de liberdade, principalmente brincando com a criança de modo a dar prazer a ela e a fazer com que participe. Responda ou prometa responder depois, se você não tiver a resposta na hora, a todas as suas perguntas e questionamentos. Responda sinceramente e honestamente. Também é importante que os pais respeitem a criança como pessoa e respeitem o tipo de inteligência e os interesses naturais que ela demonstra. Se ela, por exemplo, gosta de colecionar baratas mortas, isso não é pior nem melhor do que o interesse do irmão mais velho pela tabuada.
Coletar baratas pode ser o começo de uma vitoriosa carreira de pesquisador e biólogo, se ela não for frustrada pelos pais. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.